Olá, benditos! O capítulo de hoje nos mostra uma Jerusalém com poucos moradores que precisava ser habitada e protegida. Era necessário que os judeus se dispusessem a morar ali, fazer a sua população crescer e a cidade prosperar. Por mais de 70 anos, Jerusalém não passou de uma cidade fantasma. Durante um período de cerca de 80 anos, ela foi repovoada, com um novo templo construído sob a liderança de Esdras e os muros reconstruídos sob a liderança de Neemias. Mas a cidade ainda precisava de mais gente morando nela. Neemias sabia que a nação de Israel jamais poderia ser forte enquanto Jerusalém, que era a sua capital, estivesse fraca. Ele também sabia que quanto maior a população de Jerusalém, maiores os recursos para defesa e força nas batalhas. Ele não reconstruiu as muralhas para ver algum exército conquistador vir e derrubá-las novamente. Talvez para o povo fosse mais seguro viver em vilarejos afastados que não representavam uma ameaça para a sociedade pagã do que correr o risco de viver em uma cidade grande. Mas Jerusalém não poderia se fortalecer a menos que o povo se dispusesse a fazer certos sacrifícios para isso. Deus precisava de pessoas ativas na Cidade Santa, e os chefes do povo deram o exemplo, fixando residência em Jerusalém. Os líderes deveriam estabelecer o padrão por meio de suas próprias vidas. Eles não tinham o direito de esperar que o povo morasse em Jerusalém se eles próprios não estivessem dispostos a morar lá. O restante do povo se submeteu a um sistema de sorteio, onde 1 em cada 10 seria selecionado para se mudar das regiões vizinhas para a cidade de Jerusalém. Assim, no final, pelo menos 10% da população total de Judá estaria vivendo em Jerusalém. Além dos líderes, que tinham uma obrigação especial, e os sorteados, que também estavam comprometidos, houve aqueles que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Esses homens receberam uma bênção especial. Todos aqueles que foram morar em Jerusalém tinham um espírito pioneiro único, porque tiveram a capacidade de suportar as dificuldades, desconfortos, para realizar uma obra maior para Deus. Para viver em Jerusalém, eles tiveram que reorganizar suas prioridades sociais, pois com certeza deixaram alguns amigos e familiares para trás em sua antiga aldeia. Para viver na cidade de Jerusalém, eles tiveram que ter uma mente sã para suportar os problemas da cidade, que tinha sido uma cidade fantasma por 70 anos e agora era basicamente uma cidade fantasma ligeiramente reconstruída e repovoada. Para viver em Jerusalém, eles tiveram que viver conscientes de que eram um alvo do inimigo. Havia muros fortes para protegê-los, mas como Jerusalém agora era uma cidade notável, com muros reconstruídos, o medo era mais de exércitos inteiros do que de bandos de ladrões. Mas Deus precisava dessas pessoas morando lá. Preste atenção. Nunca subestime a importância de simplesmente estar presente no lugar onde Deus quer que você esteja. É possível que não lhe peçam para realizar nada de especial, mas o simples fato de estar lá já é um ministério. Os homens, mulheres e crianças que ajudaram a povoar Jerusalém com sua atitude de fé estavam servindo a Deus, a sua nação e as futuras gerações. Nós já estamos acostumados com o hábito de Neemias de listar os nomes das pessoas que participaram dos seus projetos. No capítulo 3, ele faz uma relação dos que trabalharam nos muros, especificando a parte do muro que repararam. No capítulo 7, ele apresenta uma lista dos nomes das pessoas que voltaram com Zorobabel. No capítulo 8, ele registra os nomes dos líderes que participaram do Congresso Bíblico junto à Porta das Águas. No capítulo 10, ele traz os nomes dos 84 que colocaram seus selos na aliança de consagração. E ao listar esses nomes neste capítulo, Neemias dá a essas pessoas provas do seu reconhecimento sincero a esses indivíduos que o ajudaram na tarefa da reconstrução de Jerusalém.
Isso nos lembra que o nosso Pai Celestial vê e registra tudo o que os seus filhos fazem e como o servem. Mesmo que outros não reconheçam ou não deem o devido valor ao nosso ministério, nós podemos estar certos de que Deus sabe tudo a respeito do nosso trabalho e nos recompensará devidamente no tempo certo. No versículo 23, Neemias diz que o rei da Pérsia ajudou a sustentar o ministério no templo. Uma vez que o rei desejava que o povo judeu orasse por ele e por sua família, também tomou parte das despesas do templo. O rei também fez de Petaías o seu agente, ou seja, aquele que representava os judeus no tribunal. Essas informações nos fazem lembrar que nós, os cristãos de hoje, temos a responsabilidade de orar por todos aqueles que desempenham alguma função no governo do nosso país. O versículo 4 menciona as tribos de Judá e Benjamim, que foram as duas tribos do Reino do Sul que haviam sido exiladas na Babilônia, mas que agora compunham a comunidade restaurada do povo de Deus. E o último versículo do capítulo, versículo 36, destaca os levitas. Os levitas eram, na realidade, uma terceira tribo na comunidade restaurada. Originalmente, eles viviam espalhados por toda a terra de Israel. E este versículo deixa registrado que na nova comunidade do povo de Deus, os levitas estavam vivendo em grupos em toda a região de Judá, que agrupava as tribos de Judá e Benjamim. Lendo essa longa lista de nomes com atenção, nós vemos que Deus usa muitas pessoas com diferentes dons e aptidões para realizar a sua obra neste mundo. O importante é que ofereçamos nosso ser ao Senhor, de modo que Ele possa nos usar como instrumentos para o seu trabalho. Cada pessoa é importante e cada tarefa é relevante. E amanhã, no penúltimo capítulo da nossa série, vamos participar da cerimônia de dedicação das muralhas de Jerusalém, uma festa muito linda que você não pode perder. É amanhã aqui no Canal Bendito. Até lá!